Por que o título do livro é Complicadeira, né? Quando eu cheguei, então o grupo tinha 50 pessoas e eles tinham 100 cadeiras. Eu disse, nós precisamos alugar a cadeira. Você está maluco? Eu falei, não, nós vamos alugar a cadeira porque vai vir bastante gente no primeiro dia aqui. Então, nós vamos convidar e tal. E alugamos 150 cadeiras. Ele disse, esse pastor é louco, né? A gente tem 50 pessoas, tem 100 cadeiras, e alugou do mais 150. E naquela noite lotou, os amigos foram lá orar e tal. Depois eu disse, todo domingo nós vamos ter cadeira vazia na igreja. Então, ótimo. Lotou as 100 cadeiras, tinha 50 sobrando. Aí nós mudamos para um lugar. Um lugar, reforma, aquele aperto de construir alguma coisa, né? Aí falta alguma coisa, eu disse, falta cadeira, nós precisamos comprar 200 cadeiras, mas nós somos 100 pessoas, tem 100 cadeiras, nós vamos comprar agora, não vamos mais alugar, porque Deus vai trazer, Deus está trabalhando, Ele vai trazer as pessoas para cá. Então nós tínhamos 100 pessoas, 300 cadeiras. Aí, quando nós mudamos para esse lugar, nós tínhamos 400 pessoas e as 300 cadeiras. Já tinha aumentado o número de cultos, porque nós precisamos comprar agora 600 cadeiras. O cara é maluco, né? Nós temos 400 pessoas, ele está comprando 600 cadeiras, nós vamos ficar com 900 cadeiras. Então, nós tínhamos 900 lugares e 400 cadeiras. Aí você muda para um lugar, vinha metade da igreja num culto, metade no outro, assim, erramos, né? Você tinha 900 cadeiras, 200 ocupadas, 700 sobrando. Vinham para mim, pastor, vamos dividir aqui no meio. Eu falei, gente, é o seguinte, Deus está trabalhando, os lugares estão aqui, se a gente não atrapalhar Deus, Ele vai trazer as pessoas. Então, comece a evangelizar, fale de Jesus, expresse o amor. E hoje nós continuamos com as 900 cadeiras e aí somos 2.800 pessoas. Aí teve que comprar cadeira, não deu ainda, porque a grana não deu, mas alugamos espaço, compramos banco, faz um monte de culto, porque Deus está trabalhando. Então o livro é esse, o título é Deus está trabalhando. A maior preocupação de um pastor, não sei amanhã se a gente vai ter tempo com isso, com esses plantadores, né? Mas uma pressão que um plantador tem é o crescimento da igreja, né? E aí foi libertador, eu ouvi de um amigo assim, Deus já separou as pessoas que vão fazer parte da sua igreja, não atrapalha. Você não tem que trazer membro, você tem que não atrapalhar, Deus já separou. Aí é o lado presbiteriano, né? Que benção. Mas é verdade, Deus já separou as pessoas para cada igreja, para cada comunidade. E a gente, às vezes, pensa que é o trabalho que vai trazer, né? Quando eu falo para uma igreja, às vezes eu falo num grupo de pastores, e eles dizem assim, mas a minha igreja já é focada em Jesus. Eu já estou focado em Jesus. Obviamente que difícil um pastor que não esteja pensando em Jesus. É difícil uma igreja que não fale de Jesus. Toda igreja vai falar de Jesus. Todo pastor honesto, ele tem a fé dele em Jesus. Mas uma tentação, e eu acredito que é uma cilada que a gente cai, é que a gente pensa assim, eu preciso de Jesus mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus mais um método. Eu preciso de Jesus mais o MDA. Eu preciso de Jesus mais as células. Eu preciso de Jesus mais a rede ministerial. Eu preciso de Jesus... Não, a gente precisa de Jesus. Então, o que significa ser uma igreja de fato focada em Jesus? Teve um amigo, esse amigo, ele assumiu uma igreja com 50 pessoas, 5 anos atrás. E ele trabalhou, ele é uma pessoa extremamente simples, ele é profundo, ele é pastor, mas ele é crente. E é simples, é um cara trabalhador. A igreja dele hoje tem 500 membros. A igreja tem 500 membros. E ele um dia veio conversar comigo e disse assim, eu estou me sentindo frustrado. Eu não tenho mais o que fazer com aquela igreja, eu não sei o que fazer com aquela igreja. E eu tenho uma sensação de incompetência muito grande. Porque na cidade dele tem uma igreja que tem 10 mil membros, é batista, ele é batista. E ele olhando para aquela igreja, ele se comparando, então assim, é um insucesso. Aí ele falou assim, mas você falando de Jesus, eu estou olhando para Jesus e alguma coisa está acendendo. Eu falei, então vamos pensar num caminho inverso. Quantos habitantes tem na sua cidade? Ele disse 700 mil. Essa igreja tem 10 mil. Vamos pensar que as outras igrejas todas tenham mais 40 mil membros. Então tem 50 mil crentes. Ainda tem 700 mil pessoas para você pensar. Deus quer amar 700 mil pessoas e Ele vai levantar igrejas naquela cidade. Muda. Ele disse assim, olha, eu até estou desanimado com a pregação, eu vou começar a falar de Jesus, e ele começou a falar de Jesus, e ele
começou... O que você sabe fazer bem? Assim, eu gosto de abraçar as pessoas, eu sou pastor, então abraça. Abraça as pessoas e fala de Jesus. Isso foi em julho desse ano. Em junho desse ano. A igreja dele, primeiro, ele está super animado. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente se anima. Eu não conheço ninguém que está andando com Jesus desanimado. Às vezes você acorda desanimado, mas você vai orar, você lê uma palavra, você ouve uma palavra de Jesus, a sua alma se enche, não é assim? E ele está super animado. Segundo, a igreja dele cresceu um monte. Ele terminou um ano com mais 200 pessoas. Ele está radiante, eu disse, não pelo número, mas porque ele achou que o sonho já tinha acabado. Mas olhar para Jesus o fez inspirar de novo. Então, uma igreja focada em Jesus, ela tem um foco mesmo. Então, disso que eu quero falar com vocês. Tem algumas coisas que concorrem com a voz de Jesus. O que concorre com a voz de Jesus? Tradição. Sempre fizemos assim. Sempre foi assim. Tem muita coisa boa na tradição, mas tem muita coisa ruim na tradição. Porque a gente não sai da caixa. Então tem gente, não, a gente sempre fez assim e nós vamos fazer assim. Não, não vamos fazer. Nós vamos mudar. Mas você tem opção. Recentemente na igreja chegou, mas eu gosto de igreja pequena. Eu falei assim, olha, eu não tenho problema com igreja nem pequena, nem grande. Eu tenho problema com igreja doente. Você pode ser pequeno e doente, você pode ser grande e doente. Então, e a nossa igreja cresceu muito. Falei, pode ser que Deus queira te usar para ajudar uma outra igreja a crescer. Você foi ótimo aqui, vai para outra igreja menor, ajuda lá o pastor. A pessoa, o senhor está me mandando embora? Eu falei, não, estou deixando você livre, eu não vou te demonizar, não vou tirar a sua cobertura espiritual, porque você não vai precisar perder nada disso. Você vai embora, vai ser feliz, eu quero que você seja feliz. Aqui não é Pão de Açúcar, mas é lugar de gente feliz. Então, vai ser feliz em outra igreja. Porque às vezes a tradição impede a gente. Esse Pão de Açúcar não faz muito sentido aqui no Rio de Janeiro, né? Ou já faz? Tem Pão de Açúcar aqui? Pão de Açúcar, esse é o slogan. Lá em São Paulo tem Pão de Açúcar em tudo quanto é canto, né? Não é Pão de Açúcar, mas é lugar de gente feliz. Outra coisa que concorre com a voz de Jesus, a bendita denominação. Denominação concorre com a voz de Jesus. O sistema batista, eu vou falar de batista porque é onde eu estou, é uma tentação. Quando eu estava em cima da borracharia, meu nome foi riscado. Quando a gente anunciou que tinha um prédio grande, eu fui convidado pela denominação para fazer uma matéria no Jornal Batista, para mostrar o crescimento da igreja. É uma tentação. Aí o pastor disse, agora eu vou lá fora, eu não quero saber. A denominação não pode ser maior do que o que Jesus diz. Esses dias eu conversava com um amigo presbiteriano e ele falou assim, rapaz, eu estou sofrendo porque na minha igreja, se você perguntar de Calvino, eles sabem quem é. Você fala de Jesus, eles estão esquecendo. Então, não podemos, a denominação... A personalidade do líder é outra coisa que concorre com Jesus. Então, o líder faz, acontece, tem líder narcisista. Um pastor precisa entender e checar as suas emoções. Eu levei um choque, em algum momento da minha vida, eu tinha uma insatisfação. Sabe que você faz uma coisa boa e não ficava feliz. Não conseguia celebrar o que Deus estava fazendo na minha vida. E eu tenho 3 mentores. Por acaso, o nome dos 3 é Carlos. Então, era Carlos Barcelos, ele é um terapeuta. E eu fazia terapia com ele, eu falava de alma, de emoção com ele. Eu tinha o Carlos Macordes, que eu falava de espiritualidade, teologia. E tinha um cara chamado Carlos Damberg, que ele era um cara sênior, assim, ele treinava executivos, então eu falava de cabeça com ele. Conversava com esses 3. E o Carlos Barcelos, numa sessão, ele perguntou para mim assim, Sidney, o que você estava reparando na sua história quando você escolheu ser pastor? Eu disse assim, não, você não está reparando nada, eu não escolhi ser pastor, Deus me escolheu. Eu falei, não, isso é uma resposta religiosa. Toda escolha profissional é uma reparação emocional na sua história. Vou fazer de novo a pergunta, o que você estava reparando na sua história quando você aceita ser pastor? Aquilo foram semanas de conversa. Ele disse que todo mundo, e eu aprendi isso com ele, todos nós temos um sobrenome oculto relacionado à nossa história.
Então eu, Sidney, era um menino, quarto filho de 5, sempre estudei bastante, tirava 10 na prova. Chegava em casa, mãe, tirei 10. Não fez mais que a sua obrigação. Você só faz isso na vida. Pai, tirei 10. Por mim, você nem estudava, você ia trabalhar. Meu pai veio da roça. Então, eu fui aquela pessoa que cresceu assim, bom, Sidney Costa tinha um sobrenome oculto, Sidney Desprestigiado Costa. Agora, quando você escolhe ser pastor, pastor para muitos é prestígio. Você fica em evidência, você fala. Aí eu entendi, Jay, por que eu falei em 2004 em 25 conferências. A minha doença estava tão alta, eu estava um codependente de igreja. A minha doença estava tão acentuada que eu não percebia. Mas aí a hora que eu respondi essa pergunta, então, um pastor precisa ser... Vocês se conhecem? Um pastor precisa se conhecer. Um pastor precisa se olhar no espelho e perceber quais as áreas da vida dele que a graça de Jesus não está tocando. Porque onde ele descobrir que a graça não está tocando, ele tem que submeter essa área à graça de Jesus. Porque senão a personalidade do líder vai concorrer com a voz de Jesus. Uma outra coisa que concorre com a voz de Jesus é a comunidade do lado. Puxa, que pressão, eu estou na Barra e a igreja da Atitude agora mudou até de nome, e o cara está na televisão e eu estou aqui. E a igreja... E aí você começa a olhar o vizinho, né? E a grama do vizinho é sempre mais verde e você fica insatisfeito. Uma outra pressão, tendências do mercado. É muito louco você observar as igrejas. Uma época, todo mundo era o bendito René Terranova. Célula, 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 célula. Depois viraram propósito, 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 propósito. Depois o Willow. A Willow veio antes, rede ministerial. Depois propósito. Agora é todo mundo DMDA. Agora já largaram o DMDA, estão largando para virar hipster. Os caras pegam barba, cabelo, camisa assim, pregadora de tênis, está todo mundo lá, o Furk lá de cima, tá perceberam isso? Vocês estão fazendo essa leitura? Porque existe uma tendência e uma pressão de mercado. Igreja, gospel, é um mercado. Aí como é que é o culto? Há 15 anos atrás, tinha uma coisa inovadora chamada Data Show e PowerPoint. Vocês lembram disso? Primeira vez que eu usei um PowerPoint numa conferência, as pessoas dizem, como é que você consegue digitar tão rápido para aparecer? Não digito rápido, é um programa chamado PowerPoint. Por muitas vezes, treinamentos e treinamentos. Agora é uma coisa chamada painel de LED. E tem também uma coisa chamada luz, iluminação, né? Está todo mundo botando luz. Aquilo que era pecado, porque era danceteria, agora é iluminação. Luz ambiente. O Brasil deu uma melhorada, a gente começou... Então, é uma pressão de mercado. Aí você vai numa igreja, tem um monte de luz, né? Você chega na sua igreja, você acende uma vela. Aí você fica pressionado. Essa voz de mercado concorre com a voz de Jesus. Então, uma igreja focada em Jesus, primeiro, ela precisa ser orientada pela voz de Jesus. É o que Ele quer para você. O que Ele quer para aquela comunidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A pergunta que um pastor, um plantador, precisa fazer, o que Jesus quer fazer comigo? Não é o que o mercado quer fazer comigo. Não é o que a minha personalidade quer fazer comigo. Não é o que o meu mentor diz para eu fazer comigo, mas o que Jesus quer fazer comigo. Porque se você perguntar para ele vai responder. Como é que eu descubro a voz de Jesus? Pergunta. Se você perguntar honestamente e parar para ouvir, ele vai te responder. Então, uma igreja focada em Jesus, eu só quero a voz de Jesus. Eu vou olhar o mercado, isso não tem como você ignorar essas coisas. Mas você só vai fazer uma coisa, a voz de Jesus. Você não precisa de outras coisas. Quando você ouve a voz de Jesus, você tem direção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então você sabe para onde ir. Você tem descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então você vai ter descanso. Vocês vão encontrar descanso. Você vai ter abundância. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você tem abundância. Onde tem Jesus tem abundância. Talvez não tenha aquilo que você queria, mas vai ter o que você precisa. Isso é uma diferença muito grande. O
o que você quer e o que você precisa. Ele nos dá tudo o que precisamos. Quando você ouve a voz de Jesus, você tem paz. Se você ouvir e praticar, você vai ficar em paz. Paz que excede o entendimento, paz que excede o tamanho do vizinho, paz que excede a pressão que você tem. E quando você tem Jesus, você tem crescimento. Por que eu escrevi esse livro? Para encorajar os pastores. Eu não tenho um método na nossa igreja, Jay. Não tenho um método. As pessoas me perguntam assim, Sidney, o que você está seguindo? A sua igreja é uma igreja com propósitos? Porque eu escrevi sobre isso, eu falei sobre isso. Eu disse, não, minha igreja é uma igreja batista normal. Sem propósitos, não é sem propósitos. É uma igreja batista normal. Batista porque a gente é batista. E normal porque a gente faz o que Jesus quer. Mas você não tem um método? Não, a gente tem 3 coisas. A gente ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo, ama a gente e ama o próximo. A gente ama a Deus e faz culto para Ele, adora. A gente ama a gente cuidando uns dos outros, celebrando o que Ele faz. E a gente ama o próximo repartindo o que a gente tem. Só isso. A igreja dos 3 R's. A gente recebe o amor de Deus, celebra, regozijar, celebrar o amor de Deus e reparte o amor de Deus. Essa é a nossa teologia, essa é a nossa igreja. Por quê? Jesus mandou fazer isso. O que é mais importante? O que é mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo como a si mesmo. Então, a Deus, você e o próximo. Então, ouvir a voz de Jesus, irmãos. Não aceite outra coisa. Uma igreja focada em Jesus é Jesus. Então não tem método, não tem estratégia, tem um mínimo. A gente pensa muito na ideia da parreira. A gente plantou 2 parreiras na entrada da igreja para as pessoas não esquecerem que Jesus é a videira, nós só somos os ramos. Aí a liderança da igreja, ela tem um trabalho que é de plantar, é de fazer os pergolados para os ramos se espicharem. Mas a liderança da igreja, ela não é a videira. A liderança da igreja, ela não é a água. A liderança da igreja, ela é pergolado e os crentes são os ramos. Se você fica ligado no ramo, está cheio de uva agora é safra, né? No último culto do ano, a gente vai lá, colhe as uvas e divide com quem estiver lá. E todo mundo pega, nem que seja uma, para a gente comer junto. Então, a igreja de Jesus, Jesus é o centro, Jesus é o foco. A gente não dispersa a atenção, não deixe outra coisa concorrer com a voz de Jesus. Talvez você vai precisar ficar um tempo de silêncio, talvez você vai precisar, talvez você esteja sendo o seu maior problema. Porque a sua história pesa mais em você do que você imagina. Então talvez você seja o seu maior problema. Então para pensar, vai ouvir Jesus e Ele vai mostrar para você qual é o próximo passo, como você precisa, o que a sua igreja precisa. Talvez Ele vai dizer para você, a minha vontade e intelectualidade, Carne dizia o seguinte, plantar igreja, jamais. Eu confesso para vocês, nunca pensei em ser pastor titular de uma igreja, nunca pensei em plantar uma igreja, mas foi onde Jesus mandou. Se Ele mandou, dá certo. Você pergunta o que eu estou fazendo, eu não sei te responder direito. Eu escrevi aí o rumo, mas não tenho um segredo. Segunda coisa, uma igreja de fato focada em Jesus, ela tem, isso aqui é muito importante, ela tem o começo em Jesus, o começo, o meio e o fim de todas as coisas. A gente às vezes começa em Jesus e vai para o outro lado, e depois para achar Jesus de novo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente começa em Jesus, a igreja cresceu, aí o pastor já não atende mais ninguém, aí o cara já fica estrela, aí ele não chega mais perto de ninguém, e aí você fala com a secretária, mas com ele nunca. Começou em Jesus, está terminando aonde? Na carne dele. Uma igreja começa bem em Jesus, mas a hora que você tem um pouco mais de recursos, Deus abençoa, aí você não quer mais investir na obra missionária, você quer comprar prédio, quer fazer fachada de mármore, começou a se perder. Você vai investir em gente ou em estrutura? Você investe em estrutura se aquilo for para amar pessoas. Se for para caber mais gente, mas caso contrário, a prioridade de uma igreja são pessoas. Tudo precisa começar e terminar em Jesus. Ele é a profundidade e a extensão. A gente começa a falar de Jesus, mas o pastor fica esperando aquele elogio do sermão dele no domingo.
Quantas vezes isso acontece conosco? Então, Jesus é o foco. Um pastor não pode perder a simplicidade. Um pastor não pode perder a acessibilidade. Uma igreja que Jesus é o foco não se perde a acessibilidade. O pastor, ele não é a estrela do púlpito e do culto. Tem pastores que todo mundo fica em pé quando ele entra. Eu conheci um pastor batista, que ele pedia para a equipe aplaudir quando ele terminasse o sermão, porque se a equipe aplaudisse, a igreja ia aplaudir. Então a equipe puxava as palmas. Isso é uma loucura. Pode até ter pregado sobre Jesus, mas pedir para a equipe bater palmas, você bate palma, Rodrigo, quando eu terminar. Isso é loucura. Então não pode. Ele é quem decide, ele que produz, ele é a fonte. Não, eu ouvi uma vez um pastor, líder de uma igreja, dizendo, olha, aqui é o seguinte, quando a gente tem dúvida se Deus quer ou não, faz o que eu faço, faz o que eu quero. Eu estava num seminário de liderança nessa igreja. E o pastor disse, aqui é uma ditadura branca. Quando a gente tem dúvida se é vontade de Deus ou não, então é a minha vontade e a gente faz o que eu quero. Ensinando outros líderes a pensar assim. Aí você sai de lá e fala, realmente, eu preciso ter autoridade espiritual. Aí o cara confunde autoridade espiritual com tirania espiritual. O pastor não é ele que decide, Jesus decide. Não é você que produz, pastor. Quando um pastor tenta ser fonte, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai se cansar, porque a gente esgota. Eu vou acontecer, eu vou fazer um planejamento, vai dar certo, eu vou mobilizar. E o cara morre. Se um pastor tentar ser fonte, ele vai se cansar. Se uma igreja olhar para um pastor e esperar que ele seja fonte, sabe o que vai acontecer? Ela vai se frustrar. Porque em algum momento o pastor vai falhar. Ontem nós estivemos na igreja, eu saí da igreja essa noite, 00:30. Nesse grupo, aí tem uma diretora de teatro, um diretor, daí hoje eu estou no aeroporto, cheguei no aeroporto 5:50, estou lá fazendo meu check-in, quem está passando? A diretora de teatro. Ela também estava na igreja ontem. Aí ela assim, nossa pastor, você é normal mesmo, até de madrugada você acorda, né? Essa moça tem 2 anos de crente. Ela me falando, peguei um ator lá ontem, e reclamando de tudo, porque ele tem DRT e não pegou nenhum papel importante para fazer na peça. E eu disse para ele, rapaz, importante nessa peça é Jesus. Então uma crente nova de 2 anos, dizendo para um crente de 30 anos, que estava reclamando porque ele tem registro, não pegou nenhum papel. O importante na igreja é Jesus, ele decide, ele produz, ele é a fonte. E ela assim, pastor, eu gosto disso, viu, nossa igreja, isso é normal mesmo, até de madrugada você acorda. Porque pastor imagina, se ele ficou até tarde, ele precisa ficar com tempo com a família. Uma vez a gente tinha um pastor que trabalhava na nossa equipe, em uma das igrejas, então ele chegava só depois das 10, porque de manhã ele tinha que ajudar a esposa. 5:45 ele ia embora, porque ele tinha que cuidar dos filhos enquanto a esposa preparava o almoço. Depois ele só voltava depois das 3, porque ele tinha que fazer os filhos dormir. A família dele era a prioridade dele. Depois ele ia embora antes das 5. A gente podia estar numa reunião. Às 5 ele ia embora, porque ele tem que olhar os filhos para a mulher fazer a janta. A mulher é a Amélia, né? Cozinha e cuida dos filhos o dia inteiro. E ele é o santo que cuida da família. Trabalho de 4 horas por dia. Aí ele é a fonte, aí o cara se frustra. Ele cria uma expectativa pastoral. Sabe aquele negócio do pastor? Não, o pastor ele é melhor do que os outros. Não é. Você não é fonte, mas Jesus é fonte. Você não tem de ser fonte. Uma igreja onde Jesus é o começo, meio e fim, Jesus é o remédio que cura. Gente, não adianta. Concordo com o que você disse. Muitos pastores estão terceirizando o aconselhamento. Sumiu o aconselhamento da igreja. Porque dá trabalho ouvir pessoa. Eu cresci, sabe como é que era o aconselhamento da minha igreja? Saía no boletim assim, clínica pastoral, quartas-feiras das 2 às 5. Você acha que uma igreja de 500 pessoas, o pastor vai conseguir atender na clínica pastoral das 2 às 5? Aquilo era para dizer que tinha. Então você chegava, contava uma história para ele, aí ele abria, vou ler um versículo para o irmão, fazia uma oração e mandava você para casa. Você ia para casa com mais neura do que quando você chegou. Por quê? Porque, de fato, se envolver no aconselhamento pastoral, ouvir a história
e interpretar a história e ajudar a pessoa a encontrar Jesus para resolver aquela história, isso dá trabalho. Aí a gente manda para um terapeuta. Olha, tem esse terapeuta que está atendendo comigo. Eu trabalho com terapeutas. Tem hora que a gente faz uma junta para atender a pessoa. É um psiquiatra, um terapeuta e o pastor. O pastor cuida do processo para que aquela pessoa esteja vendo Jesus até no psiquiatra. Mas nós precisamos cuidar da pessoa. Uma igreja focada em Jesus, Jesus é o remédio, não é o terapeuta, não é o psiquiatra, não é o Rivotril, não é o Fluoxetina. Mas Jesus cura, mas você vai ajudar a pessoa. Uma igreja que tem, Jesus tem o começo, é o começo, meio e fim, Jesus é o exemplo. É para ele que a gente está olhando. Não podemos desviar o nosso foco é Jesus, ele é o nosso modelo. E terceiro, uma igreja que de fato é focada em Jesus. Esse aqui é um ponto muito difícil para pastores, eu acho, minha opinião. A igreja que direciona a Jesus a honra de tudo o que faz. O pastor é um bicho orgulhoso. Ele tem uma cara de piedoso assim, mas no final ele precisa do aplauso. A coisa mais difícil, eu tenho dito isso para a diretoria da nossa igreja, a coisa mais difícil está sendo encontrar pastores que queiram trabalhar numa equipe sem que ele seja o estrela. Porque assim, mas eu fiz tanta teologia, eu tenho graduação, eu tenho mestrado, e eu vou ficar aqui sendo um no meio de todos? Então, é difícil. Eu acredito que essa nova geração vai ter mais gente. Porque a minha geração, para trás, então, é um povo orgulhoso. Mas nós somos pastores. Nós somos pastores. Então, uma igreja focada em Jesus. Jesus é o sucesso. Deu certo? Parabéns. Vai dormir em paz. Você não deve nada, mas também você não está ganhando nada. O sucesso é de Jesus. Jesus é o vencedor. Tem alguns pregadores que você ouve, eu não consigo ouvir 5 minutos. Mas a gente tem que olhar de tudo para ver o que está acontecendo, né? Então você pega determinado pregador e fala, a igreja do cara é boa, o louvor é bom, mas o cara abriu a boca. Se ele colocar a mulher no palco junto, que aí isso é outra moda, né? O cara é o pregador e a mulher sobe junto, é o pastor e a pastora. Aí a Barbie e o Ken. Não dá, né? Não dá. Jesus é o vencedor, Jesus é o sucesso, Jesus é a pessoa reconhecida. Normalmente, os fundadores de uma igreja, os estudos dizem isso, eles não ficam numa igreja quando ela cresce. O grupo que começa, ele sai. Porque o crescimento da igreja, para ele, é prejudicial. Quando eu tinha 40 membros e ele era o seu braço direito, então ele é o cara. A hora que a igreja tem 100, ele ainda é reconhecido. Quando a igreja tem 400, quando a igreja tem 1000, quem é você? Ele não aguenta ouvir isso. Então eu falo para aquele grupo inicial lá, vocês só vão ficar na igreja se vocês amarem mais a Jesus do que vocês. Porque se vocês não amarem mais a Jesus do que vocês vão embora. Vocês já perderam. Perdeu o Playboy. Já foi. Então, não, Jesus é que tem que ser reconhecido. Jesus é a única pessoa digna de receber honra, glória e poder. Eu acredito que Deus vai usar os pastores mais simples do mundo. Não simples, simplicidade não é você não ter cultura, não é você... Simplicidade não é você trabalhar com coisa feia. Simplicidade é você dar o melhor que você tem. Isso para mim é ser simples. Simplicidade é você usar todo o seu arcabouço teológico e preparar um sermão tão simples que qualquer criança entenda. Isso para mim é simplicidade. Simplicidade é você preparar um ambiente, sabe aquele ambiente lindo, sensitivo, arrumado, visualmente, com a estética maravilhosa? Você preparar isso com toda a sua intensidade, por quê? Porque você sabe que você não pode proporcionar experiência para ninguém. A única coisa que um pastor pode fazer é criar um ambiente. A experiência é Deus que proporciona, é Jesus que proporciona. E a gente pensa o seguinte, eu vou criar um ambiente, e eu vou fazer. Não faz! Então Deus vai usar os pastores mais simples, os pastores que estão dispostos a ver o nome de Jesus ser honrado, e ele está tudo certo. Se ele não precisar aparecer, melhor ainda. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa é a igreja que eu acredito, é nessa igreja que eu quero estar. É essa igreja que eu acredito que o Brasil está precisando. Se você pensar em espaços para reuniões, a gente não está precisando, tem bastante, né? Tem muito lugar, você tropeça em igreja. Mas igreja onde Jesus é o foco, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o digno, Jesus vai ser honrado, Jesus vai ser pregado, Jesus vai ser glorificado, essas igrejas estão faltando. Então, assim, eu me empolgo de plantar a igreja por isso. Eu quero muito juntar com pessoas que queiram plantar igrejas para a glória de Jesus, para a fama de Jesus, para a honra dele. Não sei se tem alguns 5 minutos, né? Então, se você tem alguma pergunta, eu acho que podia responder, Jay, se é o caso, e aproveitar esses minutos finais. Eu estou à disposição de vocês para a gente conversar. Tem o livro, tem meu e-mail, que é bem simples, é Sidney, com demudo Y no final, @ibmalphaville.com.br. Tem meu celular, que é o WhatsApp também, se você quiser anotar, 11. Eu não coloquei, não preparei PowerPoint, nada disso, né? 11 99444, é bem fácil, 7991. Então, eu gosto de responder o WhatsApp, não tem problema. 11 99444 7991. Eu não tenho página no Facebook, eu quis Facebook pessoal, então não fiz página, aquela figura pública, não aguento isso. Mas aí tem lá os amigos, eu vou adicionando, vou conversando. Mas eu respondo WhatsApp, telefone, e-mail, tá bom? Então, 11 99444 7991, sidney@ibmalphaville.com.br. A gente tem... Alguém tem uma pergunta? Por favor, pastor Sidney, como é que é feito, só por motivo de curiosidade, planejamento a igreja, por exemplo, próximo ano, 2016, o que é pensado, conversado? Legal. A gente sonhou, os primeiros 5 anos, eu fiz um desenho da igreja. Fiz praticamente sozinho, conversei com 4 irmãos. Quando chegou o ano passado, eu estava terminando esses 5 anos. Aí eu disse, nós precisamos agora, a gente ter uma liderança. A gente pegou a liderança e fomos para um retiro, para a gente sonhar os próximos 5 anos, mas nós não temos nenhuma meta quantitativa. A gente falou assim, nós vamos sonhar as margens do rio, e a extensão e a profundidade do rio Deus vai dar. O que são as margens do rio? Os limites, os valores, para onde nós vamos. Então fizemos uma seguinte dinâmica, eram 180 líderes, a gente fez uma dinâmica assim, cada um sonha o que você gostaria de ver nessa igreja, que você entende que Deus quer ver nessa igreja, para os próximos 5 anos. E escreva os seus sonhos. Então a gente coletou 1.200 sonhos. Aí a gente compilou aqueles 1.200 sonhos. Daí a gente dividiu nessas áreas, recuperação, espiritualidade, novas gerações, cuidado pastoral e administração. São 5 áreas. E esses 200 sonhos viraram o nosso planejamento. Quando, quanto, isso é com Deus, é a profundidade e a extensão. Mas aquela comunidade, que agora é uma comunidade, a liderança daquela comunidade sonhou alguns alvos. Então tá bom. Desses 200, prioriza 3 para 2015. Aí a gente priorizou e trabalhamos olhando para aquilo em 2015. 3 para cada área. Aí a gente acabou de avaliar aquilo agora. Assim, nossa, a gente sonhou 3 e aconteceu 7. Tá bom. Nossa, a gente sonhou 3 e não aconteceu nenhuma, porque Deus não quis. A gente trabalhou e não aconteceu, Ele não quis. 2016, vamos olhar aqueles sonhos. Escolhe 3 agora daquele. E assim nós estamos indo. A ideia até 2020...
Aí a gente vem na próxima fase, 2025. Tem até um vídeo, eu não sei se vocês conseguiram converter, Robson, não, que a gente mostra, depois eu posso passar para vocês, é o vídeo do planejamento da igreja, IBM Alpha 2020. A gente definiu as margens do rio. É assim que é feito o planejamento. Acabei de sentar com a equipe, avaliamos, mas não teve nenhuma... Você não cumpriu uma meta, nós não temos meta. E nem vai dobrar a meta. Mas a gente tem um alvo de ser aquela igreja que a comunidade sonhou. O sonho não é mais do Sidney, é comunitário agora. Né? Pastor Sidney, uma questão que ficou muito pontuada foi a questão da identidade do pastor. E, por uma igreja que deve ser saudável, o pastor deve ser saudável. Você falou de uma pergunta que te cercou por algum tempo, a questão do porquê do seu pastoreio. E até a questão presbiteriana foi levantada e tudo mais. Você teve uma resposta clara, mas isso houve algum tempo de tratamento, de definição, porque a resposta foi até clara, bem objetiva e sucinta, mas isso lhe gerou algum tempo de autoanálise para você verificar o porquê disso? Porque isso é uma resposta que você descobriu, mas às vezes nos sentimos impotentes de uma autoavaliação e a nível de tratamento. E necessariamente um pastor saudável vai gerar igrejas saudáveis. Isso é um ponto muito culminante, porque vemos muitos pastores doentes. E a crise de identidade, ou até de firmação na sociedade ou família, é um fator muito pontual em relação, muito claro em relação a muitos pastores, não acha? Sim. Pegando de trás para frente, a igreja é o reflexo da liderança. E a liderança vai refletir muito do pastor. Então, a responsabilidade pastoral, pensando na igreja como uma orquestra, a orquestra toca, mas o tom da banda é um. Quem dá o tom da banda? A música de uma orquestra, a igreja, é Jesus. Mas o tom da orquestra vem do maestro. O maestro é o pastor. Então, um pastor doente, ele gera uma comunidade doente. Porque ele não vai levar Jesus para aquela comunidade. Ele é a obstrução. Então, assim, a primeira coisa é você, pensando no celebrando, é você sair da negação. Primeiro passo, sai da negação. 95% ou 99% dos pastores ficam na negação, não tem problema. Ele estudou, ele se esconde atrás da teologia, ele se esconde atrás do título. Eu tive um pastor que trabalhou na nossa equipe, ele estava com uma crise conjugal tão grande que culminou no adultério da esposa, e a gente propôs uma ajuda, mas ele disse assim, se eu assumir publicamente que eu estou com um problema, que a minha esposa me traiu, eu perco, ele tinha um sustento brasileiro, americano, eu perco o sustento da minha igreja americana, então ele preferiu deixar a igreja, ele inventou uma história. O Barcelos disse assim, olha, eu posso atender você de graça, eu vou te ajudar. O outro pastor e a gente, ele preferiu deixar a igreja, inventou uma história, um ministério novo, para manter. Então, a negação é uma característica de todos nós. É muito difícil admitir que a gente é doente. É muito difícil admitir que a gente tem uma debilidade. Mas a gente, principalmente para um pastor, porque o pastor é o cara, gente. Normalmente o seminarista é o melhor da igreja, ele que vai para o seminário. Depois o pastor. Então, meu processo pessoal, ouvir isso, a primeira coisa é a negação. Aí você sai da negação, bom, eu tenho um problema. Segundo passo, eu não posso resolver o problema, porque o pastor acha que pode. Ele senta em cima do problema e, cara de paisagem, vira árvore. Então ele não pode resolver. Mas quem pode resolver? Deus pode resolver. Aí você se abre para Deus resolver. Aí você vem para um quarto passo, que é você fazer a lista, então, dos seus problemas. No quarto passo, né, na hora do inventário, estou falando parece um grupo de AA aqui, né? Deveria ter pastores anônimos. No quarto passo, quando eu fiz meu inventário, aí eu entendi por que eu aceitei, por exemplo, falar em 25 conferências de abril a outubro. Olha que insanidade. Eu estava colocando minha família em risco, eu saía de casa na quinta, voltava sábado à noite, domingo eu estava na igreja, segunda eu fazia mestrado. E minhas filhas, quem é seu pai? E morando no interior, que é sossegado, né? Eu disse, para tudo. Graças a Deus, essa intervenção preservou até meu casamento, porque a minha esposa ia aguentar isso até quando? Ou eu ia olhar para ela assim, daqui a pouco eu não reconheço aquela mulher que mora comigo, né? Então, paramos o inventário, não preciso, não quero, não posso, não preciso. E aí você vai fazendo as suas escolhas, aí você vai fazendo os ajustes, aí você faz reparação. Isso é uma outra coisa importante para o pastor.
Às vezes você tem que voltar e quanta gente você precisa pedir perdão que você fez bobagem. Quantas igrejas, às vezes, você atrapalhou a igreja. Então, faz uma reparação se aquilo não for causar um dano maior. Se for causar um dano maior, seja entrega para Deus e perdoe e acabou. E vai readaptar a vida, depois você vai compartilhar aquilo que Deus fez. Eu estou na fase de manutenção e compartilhar o que Deus fez. Mas eu frequentei grupos do Celebrando na minha igreja. Todos os pastores da nossa equipe foram para o Celebrando. Eu tinha um pastor da nossa equipe, ele era aquele cara assim, oi gente, bom dia irmãos, que bom que vocês vieram para a igreja hoje, Deus vai abençoar o nosso culto. Eu assim, que cara mais plástico. Eu já tinha passado por um processo, eu não aceito essa plasticidade, né? Aí a gente não conseguia tocar esse rapaz, talentoso, bem preparado, mas a gente não conseguia pegá-lo. Chegava nele e ele escorregava. Ouvindo a história dele, ele nasceu numa família evangélica, a mãe e o pai se separaram, deram ele para o avô. O avô não quis ele, deu para uma tia que era casada com o tio. A tia se separou do tio, quem criou ele foi o tio, que não é nada dele, que virou o pai dele. Então ele tem um histórico de rejeição. Então, para ele não ser rejeitado de novo, o que ele faz? Ninguém consegue chegar nele. E aí ele vende aquela cara de simpático para ser aceito. E eu fazendo essa leitura dele, né? Não estava terapeutizando, mas eu li esse cara. E eu falei, cara, você precisa cair na real, vai se tratar, porque senão você não vai conseguir ficar nessa igreja. Isso é uma coisa daquele monte de ser, vocês vão ver aí da liderança, tem um ser que de um líder para mim é fundamental, é cura. Um líder precisa ser curado. As igrejas são doentes porque os líderes são doentes, porque os pastores são doentes, porque não foram para Jesus. Foram para a teologia, foram para o seminário, foram para não sei aonde, mas esqueceram de Jesus. Aí esse menino passou por um processo, hoje ele é tão normalzinho assim, né? Ele já melhorou bastante. E o que está acontecendo? Ele não dirige mais o culto. Oi, gente, bom dia! Ele prega normal, ele fala normal, e Deus está abençoando ele de uma maneira tão grande. Esse rapaz lidera na igreja hoje, ele tem dentro da nossa igreja uma igreja de 600 pessoas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Ele lidera 600 pessoas, normal. Uma benção. E essa história eu estou contando para vocês porque é o testemunho dele. Então, Cláudio, o pastor precisa ser curado. Tem trabalho pela frente. Quanto à formação e reconhecimento de liderança, uma igreja que ela é tão, assim, procura ser tão simples, como é que a gente trabalha isso? Como é que vocês trabalham isso? Joia. Primeira coisa, põe o cara para trabalhar. Quer trabalhar? Não tenho cargo, mas eu tenho trabalho. Então vamos trabalhar. O sujeito chegou na igreja, se converteu. Pode trabalhar? Pode. Vai no estacionamento. Eu não vou botar ele para cuidar de criança. Eu não vou botar ele para liderar um pequeno grupo, mas ele vai no estacionamento. Ele pode ajudar a arrumar as flores da igreja. Ele pode ajudar a pintar o chão. Ele pode encartar revista. Ele pode fazer um monte de coisa. Então ele trabalha. No trabalho, ele vai cantar no coro. No trabalho, ele descobre qual é a aptidão dele. Ele descobre que é a paixão dele. Aí ele vai servindo. Aí ele vai se desenvolvendo. Aí ele fala, puxa, eu quero liderar um grupo. Vem cá, vamos andar um tempo juntos. A gente tem uma caminhada próxima, 1 a 1. O cara anda um tempo junto com um dos pastores para a gente ver se ele realmente tem condição de liderar um grupo, um pequeno grupo, de ensinar. Aí essa é a formação. Então a formação acontece. Ela vai acontecendo. Eu não tenho passo 1, passo 2, módulo 1, módulo 2, módulo 10. Tem que ser membro da igreja para. Não, ele precisa ser de Jesus. E aí, a maturidade, porque se ele tem Jesus, nós somos iguais. O que vai mudar é o nível de cooperação. E o nível de cooperação depende do seu tempo disponível, depende da sua formação, depende da sua experiência. Aí, isso é que é diferente. Mas a igualdade... Então, é muito doido. O cara voltou para a igreja. Ele era de uma igreja, família evangélica, ficou 20 anos fora da igreja. Num dos natais, um apelo, ele voltou para a igreja. Passou um mês, eu estou chegando para o culto, esse cara estava de colete, lá no sol. Pastor, achei minha bacia e minha toalha, estou aqui trabalhando. Eu, que legal. O cara no estacionamento da igreja. Achei minha bacia e minha toalha. Então ele vai trabalhando, dali ele vai avançando. O processo de formação é esse. Ele trabalha, a gente vê onde ele se encaixa, é o dom dele. Aí, à medida que ele precisa de mais ferramentas para outras coisas, nós vamos dando. Um líder de pequeno grupo, por exemplo, ele anda com a gente quase 1 ano. Na casa da gente, semanalmente, eu tenho um encontro. Aí ele se torna um líder de pequeno grupo, se eu não o conhecer. Né? E o fato dele ficar 1 ano andando junto não significa que ele vai ser, porque pode ser que naquele ano a gente perceba que ele não tem essa habilidade, ou ele percebe
que não tem essa habilidade. Mas é um a um, tete a tete, é orgânico o negócio, é na casa, é ao redor da mesa, é na comida, é contando história. É assim que a gente treina os nossos líderes.